Oi, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nádia. Tudo bem, Nádia? Bom dia e bom dia para você que nos acompanha. Ontem, em nível nacional, nós tivemos uma grande repercussão depois da demissão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O ministro que usou as redes sociais, tá aí ele, já se despediu ontem do Ministério do Turismo, foi demitido pelo presidente Bolsonaro, porque, Elivaldo, entrou numa linha de frente de colisão com outro ministro, chamou o ministro de traíra. O presidente Bolsonaro está preocupado com esse atrito entre ministros e que isso possa enfraquecer o governo. O Ministério do Turismo já estava na mira do governo federal para entrar nessa parte de negociação política no Congresso para ampliar a base de apoio ao presidente Bolsonaro, sobretudo agora nesse processo de sucessão da mesa diretora, sobretudo do presidente Rodrigo Maia. Então, houve uma precipitação dos fatos. Um atrito lá do ministro Marcelo Álvaro Antônio com Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro-chefe da Secretaria de Governo, essa troca de farpas, traíra e tudo mais, sobrou para a parte mais fraca. Marcelo Álvaro Antônio é do PSL, é um partido que deve compor, inclusive, lá com Rodrigo Maia. E agora a questão é política, Nádia, o tratamento é político. Assume o ministério o presidente da Embratur, que é a estatal ligada ao turismo, Gilson Machado. Deve assumir só provisoriamente. Provisoriamente, até que se encontre uma saída política, porque a saída política será provavelmente para contemplar o bloco de partidos chamado Centrão lá na Câmara Federal, principalmente. Deve ser um indicado do Centrão para a sucessão definitiva, digamos assim, no governo Bolsonaro, do Ministério do Turismo. Por isso que o ministro do Turismo demitido disse que tinha sido traído, né? Porque esse ministério seria para contemplar, acomodar aliados do presidente Bolsonaro, especialmente dos aliados mais recentes, que são os partidos do Centrão. Depois dessa demissão do ministro do Turismo e também de anunciar facilidades para a aquisição de armas, o governo ouviu críticas duras do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Sem conseguir disputar a reeleição, Maia quer emplacar o seu sucessor, o seu candidato à sucessão. Enquanto isso, já houve o lançamento da candidatura do deputado Arthur Lira, que é do Progressistas de Alagoas, que é o nome do presidente Bolsonaro. O Elivaldo já comenta. Vamos ouvir o que disse no desabafo aí o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O governo está desesperado para tomar conta da presidência da Câmara dos Deputados. O governo está desesperado para desorganizar de vez, uma vez por todas, a agenda do meio ambiente nesse país. O governo está de uma vez por todas interessado em flexibilizar a venda e a entrega de armas nesse país, né? Entre outras agendas que desrespeitam a sociedade brasileira e as minorias. Confronto, Elivaldo, eu acho difícil, muito difícil, nunca ouvi falar que um chefe de executivo não interfira numa eleição no Legislativo. Isso vai acontecer com a Câmara dos Deputados. Quando não interfere, se dá mal, Nádia. É só você consultar aí a história e ver o que aconteceu com Fernando Collor, que deixou para lá o Congresso, sofreu impeachment. Dilma Rousseff, que ignorou o Congresso, sofreu impeachment, quando deixou que fosse eleito lá o Eduardo Cunha. Portanto, é absolutamente normal, natural, legítimo a ingerência, para ser mais claro mesmo, do Executivo no Legislativo desse processo de disputa pelo comando do Poder Legislativo. Questão de sobrevivência política, Só se o presidente estivesse ignorando totalmente a vida, não estivesse fazendo política zero. Então, é natural que ele tenha uma preferência e se estabeleceu agora foi o confronto mesmo, Palácio do Planalto, Rodrigo Maia. Ou seja, o bloco liderado pelo atual presidente está aí agora buscando a sobrevivência. Não será fácil garantir a sucessão lá na Câmara Federal. O bloco governista já começa forte a campanha com Arthur Lira, eu diria até que começa de forma favorita para vencer a eleição, porque é muito mais fácil. O governo tem muito mais a oferecer dentro desse colegiado de 513 deputados para formar a maioria e eleger a presidência da Câmara Federal. Ao Rodrigo Maia resta exatamente a articulação com partidos do DEM, setores do MDB, não todo, não acredito que o MDB vá totalmente com o Rodrigo Maia e outros segmentos, inclusive da oposição declarada ao Palácio do Planalto, como, por exemplo, PT e PCdoB. Não vai ser fácil construir uma aliança para enfrentar a força que o governo anuncia para a eleição da mesa diretora da Câmara Federal. Vamos aguardar, Elivaldo. Isso tudo vai se desdobrando, inclusive, ao longo das festas de final de ano. E hoje, no final da manhã, o prefeito eleito de Teresina, doutor Pessoa, vai fazer o anúncio em entrevista coletiva de parte do secretariado. Elivaldo, deve haver alguma mudança daqueles nomes que já cogitamos aqui desde o início da semana?
Acredito que não, Nádia. Os nomes são bastante badalados, digamos assim, e tem assim quase que o consenso das principais lideranças que estão aí participando das conversas com o doutor Pessoa. Hoje, pela manhã, por exemplo, está aí, há uma perspectiva de definição da presença do PSD, D de dado, no primeiro escalão de doutor Pessoa. O nome que tem sido bastante revelado, discutido, é o da ex-candidata Simone Pereira, como indicação do partido para um espaço na futura administração da Prefeitura de Teresina. Um dos sonhos do PSD é a área social. Vai conseguir? Dificilmente. Mas, em política, ninguém pode nunca descartar possibilidades. O certo é que hoje, doutor Pessoa, nessa entrevista coletiva, deve anunciar pelo menos o núcleo mais próximo ao gabinete do futuro prefeito de Teresina, no caso, Secretaria de Governo, Planejamento, Finanças, Administração, Educação e Saúde. E saúde, inclusive, doutor Gilberto já está, inclusive, concedendo entrevistas como o futuro presidente da Fundação Municipal de Saúde. Então, são esses nomes mais consensuais, digamos assim, que deverão ser revelados na entrevista de hoje, a não ser que o prefeito eleito surpreenda. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Nádia, por falar em surpreender, ontem, no encerramento do ano legislativo da Câmara Municipal, o vereador Joninha, que não foi reeleito, ficou na terceira ou quarta suplência, terminou o mandato com um desabafo dirigido ao PSDB. Isso, eu deixei muitos amigos, mas também deixei muita mágoa lá de pessoas ligadas ao PSDB. Não do próprio PSDB, mas deixei muita mágoa, ficaram muitas mágoas de pessoas que querem mandar no PSDB suplente, é impossível aqui, né, se assumir. Mas a gente é assim, amigo do doutor Pessoa, a gente sabe, fomos vereador 10 anos aqui juntamente com ele, temos respeito, ele sabe do que eu sou capaz, eu também sei do que ele é capaz, conheço a personalidade do doutor Pessoa e digo mais, assim, eu acho que ele vai querer o bem para Teresina, é o mesmo que eu quero. Nádia, a derrota aflora mágoas. Será que este seria o pensamento de Joninha se ele tivesse sido eleito ou reeleito vereador da capital? Ou pelo menos, se o candidato tucano majoritário, Kleber Montezuma, tivesse chegado ao Palácio da Cidade? Não sei te responder. Obrigada, Alivaldo. Um ótimo dia para você. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã. Amanhã vai sextar. Com certeza, Nádia. Parabéns aí pela liderança folgada do Brasileirão, mas o esporte fica para o próximo bloco, né? 4-0, né? Daqui a pouco a gente vai falar de esporte, vamos falar de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Piauiense. Até amanhã, Alivaldo, aqui no Notícia da Manhã.